Eu comecei a compor sozinha. Antes até de lançar minha carreira. Então, eu escrevia, mas eu não tinha noção, assim, de como era. Era uma coisa bem, assim, vontade de escrever. Eu acho que foi um despertar interno. Depois, eu comecei a realmente estudar para compor. Que é ver referência, ver linguagem, ver como que era. Entender que dentro que existe um processo onde você consegue evoluir e desenvolver uma técnica dentro da criatividade. Cara, fale mais sobre isso. Como assim estudar pra compor? Porque isso é... A galera acha que compor é que não vem aqui de dentro, que sai de dentro de mim. Não, cara, você tem que ter uma técnica. Tem. Como é que é esse teu estudar e essa tua técnica? Num primeiro momento... Se é que você pode entregar o ouro aí pra galera. Ah, não. Hoje em dia, o que tem de composição dando curso... Mas muito, assim, você tem que dizer, muito, muito, muito. É basicamente, assim, primeiro, acho que com o primeiro passo é você ter referência. Então, você começa a ouvir as músicas e entender o padrão que existe ali. Tem um ponto que é muito interessante. Teve um dia que eu tava mostrando para um amigo meu as minhas músicas. E ele não entende nada de sertanejo, não é de sertanejo. E aí, nem músico é também. Aí... Ele falou, tudo meio parecido, ele falou. Começa assim, vai assim, vai essa... E ele gosta muito de MPB e de samba. E eu fiz faculdade de música, e na faculdade eu estudei todos esses gêneros, né? Jazz, bossa nova, samba, tocando e tal. Falei, pra quem não conhece bossa nova, acha que é tudo igual. Uhum. Sabe? Mas não é tudo igual. É diferente, muito diferente. Só que existe uma linguagem. Sim, porque senão não seria o mesmo gênero, né? Exatamente. Então, dentro do sertanejo tem uma linguagem. Então, você começa a estudar padrão de melodia, padrão de ritmo, as partes, né? Seu programa tem uma introdução, tem um desenvolvimento, tem um roteiro. Que eu, como você falou, eu roubei ideias, roubei no bom sentido de outros programas... Transformei e criei um roteiro aqui para esse programa. Exatamente. Então, você vai lá, você pega as referências, você começa a esmiuçar aquilo, olhar de perto e entender como que você... É aí que entra o papel de criação. Como que você vai conseguir contribuir e colocar a sua identidade dentro daquilo. Só que são muitas opções, porque, por exemplo, você tem... No mercado, você tem, assim, inúmeros compositores que são focados em composição só. Eles não são artistas. Então, eles não estão preocupados, em geral, é que eu ia falar de uma forma errada aqui. Não é que eles não estão preocupados em ter uma própria identidade. Eles estão, só que a identidade do artista para o qual eles estão compondo é mais importante. Então, eles vão chegar e vão falar assim, do que a Marília fala? Ela fala assim, desse jeito, com esse tipo, e vão compor sobre isso. Então, o processo de composição, ele envolve tudo isso. É por isso que eu fiz questão e eu quis muito, assim, que esse trabalho fosse inteiro de composições minhas. Eu queria que a minha voz, a minha opinião e o meu jeito, ele estivesse impresso dentro disso. Então, eu já venho desenvolvendo a minha composição profissionalmente há uns 2 anos. E eu venho, assim, de escrever diariamente, tipo, todo dia escrever e tá sempre ouvindo, entendendo, compor para outros artistas, compor só para mim, compor para outros gêneros, pro funk, pra pisadinha, pra tudo. E com esse tanto de informação, ainda sentar e pensar, tá, mas e eu? O que eu vou falar? Do que eu vou falar? De que forma? Quais são as palavras que eu vou usar? Então, esse processo vem muito disso. E quando você convida outros compositores pro seu projeto, tem algumas opções, só que para mim é muito importante que sejam pessoas que respeitem a minha identidade e tenham maturidade para entender que é o meu trabalho, que eu que vou cantar aquilo, que eu vou falar aquelas palavras. Então não tem como eles se imporem dentro de uma situação. A gente precisa construir juntos, desde que eles me enxerguem e entendam o que eu quero falar. Então, eu já vinha escrevendo com eles, né? Os compositores são Breno Andrade, Helena Henrique, Michel Alves e Silas Franco. Não são todos que estão em todas as faixas, mas esse é o total, assim, dos compositores. E a gente pegou uma casa, tipo Airbnb, passou um final de semana lá, a gente escreveu umas 8 músicas.
Dentro dessas, uma delas já era Solidão A2, que já estava pronta. Selecionei mais 3 e daí elas foram gravadas. E é isso, tipo, se sentar e falar, tá, qual o tema, quem tá com a ideia. Geralmente a gente parte muito de uma história ou de uma melodia e vai desenvolvendo.